Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. O Senado aprovou o projeto de lei que altera o Código Civil e estabelece o quórum de 2/3 dos condôminos para mudar a destinação de edifícios. O autor dessa proposta é o senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, que está aqui conosco. Senador, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Argumento. Muito obrigado pela oportunidade de falar desse projeto importante para muitas capitais, principalmente do nosso país. Senador, então vamos começar tentando contextualizar essa proposta. Ela surgiu em função da pandemia, né? Muito em função da pandemia, com essa questão do home office. Eu queria que o senhor explicasse para a gente o que motivou a apresentação desse projeto de lei e o que exatamente é mudar uma destinação de um edifício. Exatamente. A questão da pandemia ela trouxe tanto o home office, né, que já é uma realidade em muitas empresas, e, por consequência, houve o esvaziamento de muitos centros econômicos, principalmente nas capitais, né, tradicionais centros de negócios, de comércio, empresas, que se mudaram ou se mudaram de bairro para ficar mais perto da casa dos seus colaboradores, ou mudaram para a atividade de home office e viram a necessidade de diminuir, enxugar a sua estrutura física, né, levando muitos imóveis dos centros das grandes capitais, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Porto Alegre, Mato Grosso do Sul, a um esvaziamento. E, por outro lado, também a pandemia nos trouxe a necessidade de enxergar o que é a casa como habitação, né, para a nossa população, a importância da habitação para a nossa sociedade. Então, muitas dessas cidades, diante desse esvaziamento econômico, têm projetos de revitalização dos seus centros urbanos com a transformação do uso de muitos imóveis comerciais em residenciais, para atender, inclusive, a um déficit habitacional, que é uma coisa que importa a todo o país. Mas essa já era uma realidade ou isso passou a acontecer depois da pandemia, né, com o advento? Eu acho que a pandemia agravou, porque muitos centros já vinham sofrendo esse processo de esvaziamento, porque cada vez mais as pessoas preferem trabalhar mais perto das suas casas. Eu sou sobrinho neto da Carmen Portinho, primeira urbanista do Brasil, mulher, e ela já dizia, quando fez o Pedregulho, que é o ícone da habitação social do nosso país, lá em Benfica, no Rio de Janeiro, ela dizia que há uma necessidade de aproximar casa e trabalho. Já havia essa necessidade, eu acho que a pandemia agravou a situação dos centros urbanos, com o esvaziamento dos imóveis comerciais, e por isso volta aí essa grande demanda, esse apelo para essa aproximação. Certamente a pandemia tem um fator importante nessa alteração e na transformação urbana das cidades. Esse seria o chamado retrofit? É o chamado retrofit. E no Rio de Janeiro nós temos prédios históricos. O Rio de Janeiro lançou o programa Reviver Centro, que visa justamente o aproveitamento de prédios históricos, né? Muitas vezes é mantida a fachada, né, histórica, mas é possível, em alguns terrenos, construir edificações para habitação. Então, esse também é um processo de gentrificação positiva, né? No sentido positivo de se ocupar áreas urbanas, então comerciais, que com esvaziamento ficaram abandonadas, até inseguras, e levar a habitação de todas as faixas de renda para essas áreas urbanas importantes, são centrais, na sua grande maioria, nas grandes capitais e em muitas cidades também. E essa mudança na legislação é necessária porque havia aí uma dificuldade de se fazer isso em função do quórum elevado para se aprovar uma mudança de destinação. Explica para a gente o que prevê exatamente a proposta, senador. A legislação ela obrigava que o condomínio, para que fizesse uma transformação de uso, de mudança, destinação do seu uso comercial para residencial, residencial para comercial, que houvesse a unanimidade entre os condôminos. A gente, já dizia o poeta, toda unanimidade é burra, né? Mas, na verdade, essa unanimidade, o que ela criava era muito pior. Ela criava um direito de veto, ou seja, você mora num edifício comercial, você trabalha num edifício comercial com 50 unidades, bastaria um contrário à mudança para o residencial para frustrar a expectativa não só da maioria, mas da maioria qualificada.
Por isso que agora, com essa transformação da lei, com esse projeto aprovado, é exigido o quórum de 2/3 do condômino. Esse quórum, ele é exigido para as questões mais complexas da vida de um condomínio. Então, acredito que deveria ser, ou agora será, se passado na Câmara dos Deputados, também para a transformação de uso. Para a gente dar um exemplo exagerado, digamos assim, para demolir um prédio, você precisava de 2/3 dos condôminos da aprovação. E para a transformação de uso, você exigia a unanimidade dos condôminos, o que parece incoerente e principalmente nesse momento de transformações urbanas, a lei vem em bom momento para essa reflexão e para corrigir esse desajuste da legislação. Por exemplo, um condômino que está ausente, não participa por diversas razões da reunião de condomínio, ele já impediria a transformação de uso. A gente sabe que muitas vezes ele não participa porque o imóvel está em inventário, está sendo discutido, não tem representação ainda, briga entre herdeiros, e isso também prejudicava. Então, senador, deixa eu ver se eu entendi. Um imóvel comercial lá no centro do Rio de Janeiro, ele poderia ser aprovado numa reunião de condomínio com 2/3 do quórum, mudar essa destinação para ser também residencial. E, ao contrário, um imóvel residencial também poderia começar a acontecer atividades comerciais, seria isso? Para ser também depende do plano diretor, da legislação urbana, aliás, para qualquer transformação. Não adianta o quórum do condomínio dizer que é 2/3, como agora dirá a lei, se aprovada na Câmara, já aprovada aqui por unanimidade, que é imediata essa transformação. É preciso avaliar se dentro do zoneamento urbano, a lei de uso do solo, se ela permite essa transformação. Eu, por exemplo, no Rio de Janeiro, moro ali na Praia do Flamengo, né, na quadra da praia. A minha região, ela é exclusivamente residencial. Então, mesmo que todos 2/3 dos condôminos aprovassem, 2/3 aprovassem a transformação para o comercial, não seria possível porque a legislação municipal, a postura municipal impede. Então, aonde é possível a transformação e até eventualmente o uso misto que a legislação municipal permita, ou seja, comercial convivendo com residencial no mesmo prédio, né? Ou aonde permita a transformação de comercial para residencial, ou de residencial para comercial, agora vai depender do quórum de 2/3 se o projeto também for aprovado na Câmara, como é a nossa expectativa. A gente consegue perceber que aqui no Distrito Federal, em Brasília, acredito que nos grandes centros urbanos também, muitos desses prédios alugam as suas salas exatamente para órgãos públicos, empresas. Com a questão do home office, essas salas ficaram vazias e isso impacta aí provavelmente na vida dessas pessoas. Essa é uma forma de dar um alívio, uma sobrevivência para essas pessoas que vivem desses aluguéis? Sem dúvida nenhuma, né? O proprietário do imóvel, hoje do imóvel comercial em grandes capitais, em centros urbanos de grandes capitais, ele está vivendo essa dificuldade, porque ele vê o esvaziamento por conta do home office, das novas relações de trabalho, né? Às vezes até o próprio esvaziamento por questão de segurança, muitas vezes, exatamente porque um imóvel comercial, depois das 7 horas da noite, todo mundo vai para suas casas e aquela região da cidade fica vazia, fica ermo, fica insegura, né? Mas aquele proprietário, ele, para poder transformar o seu imóvel, que já está ocioso para a atividade comercial, em atividade residencial, por mais que tenham construtoras interessados nessa transformação e investir nisso, em adquirir, ele só poderia fazer se tivesse a unanimidade dos condôminos. O que a lei permite agora é que o quórum qualificado ainda, não é a maioria qualificada de 2/3, né, possa aprovar essa transformação. E é uma transformação urbana, como diversos projetos nas grandes capitais, o Reviver Centro da Prefeitura do Rio de Janeiro, em São Paulo também tem o seu projeto de transformação urbana para levar a habitação, gentrificar, como eu digo, positivamente o centro dessas grandes capitais, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Salvador, né? É uma demanda do momento. E a lei tem que acompanhar a evolução nessas transformações. E por isso acho que o projeto de lei deverá ser aprovado na Câmara, porque ele permite
com maior facilidade, e muitos projetos aguardam nas grandes cidades, principalmente, por essa transformação da legislação no que se refere ao quórum. Eu ia perguntar exatamente isso. Como é que está a conversa lá com a Câmara para essa proposta tramitar lá? Já existe alguma negociação nesse sentido? O relator foi o senador Carlos Viana. Ele fez alguma alteração também que o senhor gostaria de falar aqui? Foi muito bem escolhido. O senador Carlos Viana é uma pessoa de grande conteúdo, muito ativo, né? Nós conversamos sobre o relatório, trabalhamos juntos. Havia uma expectativa de, nesse projeto de lei, resolver também outras questões que afligem as cidades, como, por exemplo, a questão dos aluguéis para Airbnb, né? Ou seja, aluguel de temporada num prazo inferior do que a lei, os contratos de temporada regem, né? O que há muitos conflitos jurídicos, né? Se o condomínio permite, não permite. Havia questões, por exemplo, também de obras que exigem o quórum unânime para sua aprovação, obras, por exemplo, a colocação de varandas, né, que tem crescido aí a demanda por colocação de varandas em alguns prédios. No Rio de Janeiro é muito comum e isso também era bem conflituoso. A gente discutiu bastante, são temas que devem ser tratados. Nós chegamos à conclusão que talvez no outro projeto de lei com maior debate. Essa questão da transformação do uso, ela me parece pacificada, a sociedade almeja essa transformação. Nesse momento, a gente poder oferecer mais habitação, né, combatendo o déficit nos centros urbanos, onde já são dotados de infraestrutura, é muito positivo. Você já tem ali linhas de ônibus, metrô, comércio de rua, de farmácias, restaurantes. Você levar a habitação, você permite também que esses comércios possam funcionar até mais tarde, gerando mais empregos. Então, foi muito bem recebido, não só aqui pelos meus colegas parlamentares, no corpo a corpo que eu fiz com todas as lideranças, como também na Câmara dos Deputados tenho conversado e a exposição exterior, né? Depois de aprovado o projeto aqui, nos veículos de mídia, arquitetos, engenheiros, construtores, associações, instituições se manifestando favoráveis a esse projeto. Então, eu e o senador Carlos Viana preferimos manter o texto original, que ele é mais simples, ele trata de um assunto que tem apelo, que há consenso, porque essa transformação urbana é uma necessidade das cidades, e assim mantivemos o texto original, que foi aprovado por isso muito mais fácil com unanimidade. As outras questões, que são do dia a dia, dos condomínios, a gente pode tratar, mas aí seja uma sessão de debate, seja uma participação maior do que essa, que é o texto original somente da transformação do uso, que parece há consenso e foi muito bem recebido a proposta depois que aprovada aqui no Senado. Tá certo, senador. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Muito obrigado e sempre aqui à sua disposição. Nós que agradecemos. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Esse programa já está disponível no nosso site, senado.leg.br/TV e também no nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.